A gente cresce aprendendo que a vida na Terra precisa do Sol para existir, certo? Bom, na maior parte do tempo, sim. Mas hoje a gente vai explorar uma exceção simplesmente fascinante a essa regra. Vamos mergulhar fundo na quimiossíntese, um processo que consegue criar energia e sustentar ecossistemas inteiros na mais absoluta escuridão. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa se perguntando se é possível mesmo ter vida sem Sol. Depois, vamos entender como funciona essa fábrica de energia química. Daí a gente vê como as moléculas orgânicas são construídas, conhece quem são os operários desse processo e, por fim, descobre o impacto invisível e gigantesco que tudo isso tem no nosso planeta. Então, vamos começar com essa grande questão. E a pergunta que não quer calar é essa: dá mesmo para existir vida sem o Sol? Se a gente pensar lá no fundo dos oceanos, perto daquelas fontes hidrotermais onde a luz nem sonha em chegar, a resposta é um sonoro sim. E a chave para esse mistério todo está numa fonte de energia, bem, totalmente inesperada. Quase todo mundo aqui lembra da fotossíntese da escola, né? É o processo padrão. As plantas usam a luz do sol, dióxido de carbono e água para criar o próprio alimento. É a base de quase todas as cadeias alimentares que a gente conhece. Mas, e quando não tem luz nenhuma? O que acontece? É aqui que a mágica acontece. A diferença crucial está na fonte de energia. Enquanto a fotossíntese depende da luz solar, a quimiossíntese tira sua energia de reações químicas. Ela usa compostos inorgânicos como amônia ou até o tóxico sulfeto de hidrogênio como combustível. É um verdadeiro superpoder metabólico exclusivo de certos tipos de bactérias e árqueas. Mas como é que funciona essa tal fábrica de energia química? Vamos desmontar o processo para entender. Tudo começa com a geração de energia, a faísca inicial que liga o motor, só que sem precisar de um único raio de luz. O motor por trás de tudo isso tem nome: oxidação. Falando de um jeito bem simples, é quando uma substância perde elétrons. Essa transferência de elétrons libera uma quantidade enorme de energia, que esses organismos super engenhosos conseguem capturar e usar. Na prática, o processo é bem direto. O organismo pega um composto inorgânico do ambiente, tipo amônia, e oxida ele. A energia que é liberada nesse processo é guardada na hora em umas moléculas especiais, o ATP e o NADPH. Pensa nelas como se fossem pequenas baterias recarregáveis, prontas para dar energia para a célula. E a equação geral dessa primeira fase mostra bem isso. Um composto inorgânico reage com oxigênio, se transforma numa versão oxidada e, o mais importante de tudo, libera energia química, que vai ser o combustível para a próxima etapa. Ok, a energia foi capturada e guardada. E agora? Bom, agora é hora de usar essa energia para construir alguma coisa. É na segunda fase que a matéria orgânica, a base da vida como a gente conhece, é finalmente criada. Aquelas baterias de ATP e NADPH que foram carregadas na primeira fase agora entram em cena. Elas fornecem a energia necessária para pegar o dióxido de carbono e a água do ambiente e transformar tudo isso em moléculas orgânicas, tipo a glicose. É, basicamente, criar alimento a partir da química. Essa equação pode até parecer com a da fotossíntese, mas aqui está o pulo do gato, a fonte de energia. Não é a luz solar, e sim a energia química pura, aquela gerada na oxidação, que move toda a engrenagem para criar matéria orgânica. Certo. Mas quem são esses químicos incríveis da natureza que fazem todo esse trabalho? Vamos conhecer os protagonistas dessa história. Os heróis aqui são micro-organismos, bactérias e árqueas, cada um com seu prato químico preferido. Temos as sulfobactérias, que se alimentam de compostos de enxofre. As nitrobactérias, que são especialistas em compostos de nitrogênio. E tem até as ferrobactérias que, acredite se quiser, usam ferro como fonte de energia. E a importância deles vai muito além dos ambientes extremos, viu? Como essa citação destaca, as bactérias que vivem no solo, as nitrificantes, são absolutamente cruciais. Elas pegam o nitrogênio e transformam numa forma que as plantas conseguem absorver. Sem elas, a agricultura e os ecossistemas em terra firme teriam um problemão. Ok, um processo feito por micróbios em lugares escuros. Por que isso deveria importar tanto? A resposta é que o impacto desses seres é invisível, mas é absolutamente gigantesco para a vida no planeta inteiro. A quimiossíntese sustenta ecossistemas inteiros que nunca viram a luz do dia. Naquelas fontes hidrotermais no fundo do mar, são esses micróbios que formam a base de toda a cadeia alimentar. E mais do que isso, eles são peças-chave em ciclos globais como o do nitrogênio, que fertiliza o planeta todo.
E só para ter uma ideia da escala disso, nesses ecossistemas de fontes hidrotermais, mais de 90% de toda a produção de matéria orgânica vem da quimiossíntese. Não é um plano B, não é um processo secundário. É a própria fundação da vida nesses lugares. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fascinante no ar. Se a vida consegue prosperar usando enxofre ou amônia como energia na escuridão total, que outras bioquímicas malucas e formas de vida podem existir por aí, seja aqui na Terra ou em outros cantos do universo, só esperando para serem descobertas? A quimiossíntese mostra que as possibilidades são muito mais vastas do que a gente imagina.